Existem histórias que quase nunca são contadas nas igrejas. Não soam como grandes testemunhos de vitória, mas acontecem em silêncio, dentro de um coração que vai se cansando. Imagine um cristão, um artista, um discípulo, um homem ou uma mulher que já conheceu a alegria da presença de Deus, o fogo da oração, a luz de uma fé viva. E, mesmo assim, algo dentro dele começa a se apagar. Não de uma vez, mas gota a gota. Uma oração esquecida, um pequeno compromisso com o erro, uma decisão adiada para amanhã. Até que, um dia, surge a pergunta: quando foi que tudo começou a desabar dentro de mim? Como alguém pode cair tão baixo depois de ter conhecido a Deus? Essa pergunta não é uma acusação. É um espelho diante da nossa própria fragilidade. Porque a queda não é apenas a história dos outros. Ela é uma possibilidade ao redor de todo o coração humano. Bem-vindo a Chokhmah, o canal que explora a fé, a psicologia do coração humano e a forma como Deus ainda fala em meio às nossas contradições. Está escrito: lembra-te de onde caíste. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Essas palavras não são uma sentença fria, mas o chamado de um Deus que não quer nos ver perdidos em silêncio. Neste documentário espiritual, vamos seguir o caminho invisível que leva à queda, entender como ele começa, como se instala e por que, apesar de tudo, ainda existe um caminho de volta. Esta é a história que quase ninguém ousa contar. A história de um coração que se afasta de Deus. E de um Deus que, mesmo assim, não desiste desse coração. Capítulo 1. A queda. O que vemos e o que não vemos. A queda nunca começa com um escândalo. Ela começa com um pensamento que evitamos, um desejo que toleramos, um passo tão pequeno que parece inofensivo. Ela entra silenciosamente, percebida apenas por quem a carrega. Primeiro vêm os pequenos compromissos, deslocamentos quase invisíveis da alma. Depois surge o hábito. O pecado deixa de ser visitante e se torna morador. Um hebraísmo o define: het, errar o alvo. Não apenas um ato errado, mas um desvio do coração que muda toda a trajetória ao longo do tempo. Aos poucos, a consciência adormece. O que antes feria, agora parece suportável, depois normal e finalmente necessário. Está escrito: aquele que encobre suas transgressões não prosperará, mas quem as confessa e abandona alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Mas muito antes da confissão, existe a deriva invisível, fios internos que se rompem devagar. A palavra grega, anomia, a recusa silenciosa da regra, revela essa falsa liberdade que conduz à escuridão. A queda começa no segredo, muito antes de se tornar visível. Capítulo 2. O mecanismo invisível do pecado. Como ele entra. O pecado nunca aparece como um monstro batendo a porta. Ele começa como um sussurro, um pensamento que passa rápido, aparentemente inofensivo,
fácil de controlar. Mas é exatamente ali que tudo começa. Uma palavra grega descreve esse primeiro movimento, pirasmos, uma atração interior que procura uma abertura. Não é um ataque externo, mas um convite sutil, um deslocamento quase invisível, mas real. Primeiro vem o pensamento, depois a tentação, que se torna hábito, que molda a identidade, que exige justificativa, até abrir caminho para a apostasia, não por rebelião, mas por deriva lenta. Está escrito: cada um é tentado pela sua própria cobiça, e a cobiça, depois de conceber, dá à luz o pecado, e o pecado, quando amadurece, gera a morte. Tiago capítulo 1, versículos 14 a 15. O pecado não é um evento, é um processo. Um movimento interior que cresce em silêncio até que a alma já não reconhece o perigo. E quando esse processo ganha força, algo ainda mais profundo começa a surgir. Uma mudança que alcança o coração e a identidade. Capítulo 3. O ponto mais perigoso: o orgulho espiritual. O orgulho espiritual é o mais silencioso de todos os perigos. Ele não grita, ele não golpeia, apenas se insinua no coração justamente quando acreditamos estar seguros. Ele sussurra: Deus me usa, então sou especial. Sou forte, jamais cairei. É a armadilha mais antiga, a mais sutil e a mais letal. Porque o orgulho não destrói apenas a humildade, ele destrói a vigilância. Está escrito: o orgulho precede a ruína, e a arrogância precede a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho é acreditar que estamos firmes, exatamente no instante em que começamos a desmoronar por dentro. É pensar que os avisos já não se aplicam, que os limites servem apenas para os outros. E quando essa ilusão cria raízes, um novo movimento começa: o afastamento. Lento, silencioso, quase imperceptível. Pois o coração que se imagina invencível começa a se isolar sem perceber. Capítulo 4. O isolamento, a arma número 1 do inimigo. O isolamento é a primeira sombra visível de uma queda espiritual. Antes que o pecado domine por completo, ele começa cortando laços. Laços com os irmãos, laços com a comunidade, laços com os conselhos sábios e laços com a palavra que traz discernimento. Está escrito: aquele que se isola busca o que lhe agrada e se opõe à verdadeira sabedoria. Provérbios capítulo 18, versículo 1. O ser humano não deixa de acreditar, apenas passa a escolher a qual voz deseja ouvir. O isolamento se torna um refúgio enganoso, um lugar sem confronto, sem correção, sem o eco da consciência. O lobo nunca ataca o rebanho, mas sempre a ovelha isolada. E é justamente ali que tudo começa a desabar. Quando o coração se afasta dos outros, ele também se afasta da verdade que o protege. E nesse afastamento silencioso, surge a mudança seguinte. O pecado deixa de se esconder e tenta se tornar identidade. Capítulo 5. Quando o pecado se torna identidade.
Há um momento em que a queda muda de forma, um instante em que a luta interior termina, em que a resistência se dissolve e aquilo que antes feria a alma passa a parecer aceitável. Primeiro, já não lutamos. Depois, o que era escondido se torna normal. A moral começa a se moldar ao desejo e a teologia, pouco a pouco, se ajusta ao que já não queremos deixar. Quando o pecado deixa de ser um ato e passa a ser uma identidade, algo essencial se rompe dentro do coração. Está escrito: sua consciência está cauterizada como por um ferro em brasa. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. O perigo último não é pecar, mas amar o próprio pecado, defendê-lo, construir a identidade sobre ele, como se aquela sombra familiar fosse indispensável. Nesse ponto, a pergunta já não é o que faço, mas em quem estou me tornando? E quando o coração confunde desejo com verdade, nasce uma distorção ainda maior, uma que toca até mesmo o sentido do amor de Deus. Capítulo 6. A mentira final. Deus me ama do jeito que eu sou. É uma das mentiras mais sedutoras do nosso tempo. Ela começa com a verdade e termina na distorção. Sim, Deus ama. Sim, seu amor é infinito. Mas não, ele não aprova tudo o que escolhemos, nem tudo o que nos tornamos. Na mentalidade moderna, o amor de Deus deixa de ser um chamado à transformação e se torna um argumento para permanecer igual. Confunde-se aceitação com aprovação, ternura com permissividade, misericórdia com ausência de limites. Deus salva do pecado. Ele não o abençoa. Seu amor não é um véu sobre as trevas, mas uma luz que as revela e nos chama para fora delas. O amor sem verdade não é amor, é permissão para o mal. Um consolo enganoso que promete paz, mas rouba a possibilidade de mudança. E quando essa mentira se enraiza, surge uma tentação ainda mais sutil: viver duas vidas, uma pública, cuidadosamente controlada, e outra íntima, que contradiz aquilo que mostramos, como se Deus visse a tela, mas não o coração. Capítulo 7. A armadilha moderna. A vida dupla digital. Vivemos numa era em que a aparência pode parecer mais real do que a própria vida. As redes sociais criam uma vitrine perfeita, um lugar onde alguém pode parecer espiritual, equilibrado, inspirado, enquanto o coração conta outra história. O cristianismo de aparência floresce ali com facilidade. Um versículo postado, uma frase tocante, um sorriso cuidadosamente montado. E por trás da tela, uma alma cansada, um conflito escondido, uma tensão silenciosa. A vida dupla digital nasce quando a verdade se torna pesada demais para ser mostrada. Há a vida pública, controlada, a vida privada, invisível, e a vida secreta, aquela que ninguém pode ver. É nesse espaço que a tentação cresce, que o vício se fortalece, que a queda começa a tomar forma. As quedas mais impressionantes muitas vezes começaram com um único clique. Uma escolha que parecia pequena, uma curiosidade aparentemente inocente, mas capaz de abrir uma porta que depois não conseguimos fechar. A tela não é neutra. Ela amplifica o que escondemos, nos separa uns dos outros e abafa o chamado da consciência. Ainda assim, mesmo nessa divisão interior, há um sopro persistente, uma lembrança suave de que o caminho de volta ainda existe.
Capítulo 8. Quando abandonamos a Deus, Deus nunca nos abandona. Há um momento em toda queda espiritual em que a pessoa acredita que tudo está perdido. Um momento em que ela finalmente se encara, sem máscaras, sem desculpas, e vê não apenas o que fez, mas aquilo em que se transformou. É justamente aí que a primeira luz aparece. Frágil, discreta, mas suficiente para revelar que Deus nunca deixou de chamar. Está escrito: voltai para mim, e eu voltarei para vós. Malaquias capítulo 3, versículo 7. Arrependimento não é humilhação, é retorno. Um movimento da alma que ousa dizer: eu errei, eu preciso de ti. E é exatamente esse movimento que Deus espera desde o início da queda. A confissão não é fraqueza, mas verdade finalmente assumida. E o retorno à palavra desperta o que o silêncio havia sufocado. Não é a queda que define o teu futuro, mas o teu retorno. Pois quando o homem se afasta, Deus não segue à distância. Ele permanece, de braços abertos, esperando o passo que volta. E quando essa consciência renasce, começamos a entender o que cada queda veio ensinar. Capítulo 9. O que cada queda nos ensina. Toda queda traz uma lição. Não uma humilhação, não um constrangimento público, mas um alerta silencioso para aqueles que ainda estão de pé. A primeira lição é clara: o pecado sexual destrói. Promete liberdade, mas tira a paz. Encanta, mas fere o que há de mais sensível na alma. A segunda: o isolamento mata. Corta as raízes, enfraquece a consciência e abre a porta para tentações antigas. A terceira: o compromisso com o erro corrói a alma. Nunca de uma vez, sempre aos poucos, como uma rachadura que se amplia porque fingimos que não existe. E acima de tudo, ninguém é intocável. Nenhum cargo, experiência ou maturidade espiritual protege um coração que deixa de vigiar. Por isso é preciso permanecer atento, manter a luz acesa, lembrar da própria fragilidade. Está escrito: o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. As quedas dos outros são avisos, não fofocas. Não são espetáculo, mas lembretes do que nós mesmos podemos nos tornar se deixarmos de vigiar. E quando essas lições se firmam em nós, uma pergunta maior surge: como permanecer firme? Como não cair? E se cairmos, como nos levantar? Capítulo 10. Como permanecer firme para nunca cair ou para se levantar. Permanecer firme nunca é um acaso, é uma construção interior, um caminho moldado pela disciplina, pela vigilância e por uma sinceridade profunda consigo mesmo. A disciplina espiritual não é rigidez, mas ritmo, um realinhamento diário do coração e da mente. A confissão regular impede que a alma acumule sombras. Ela evita que o erro vire identidade. Uma comunidade saudável não é adorno social, é proteção. Lugar de correção, apoio e restauração. Ninguém caminha sozinho sem pagar um preço por isso. Proteger os olhos e o coração é vigilância cotidiana, uma pureza discreta que fecha as portas familiares da tentação. A humildade mantém a alma flexível, ensinável, capaz de mudar.
A verdadeira força não está em nunca cair, mas em admitir quando se está fraco. O retorno à palavra é retorno à clareza, a armadura descrita aos Efésios: verdade, justiça, fé, paz, salvação e a própria palavra como escudo invisível do coração. A santidade não é um evento, é uma higiene. E se eu lhes digo tudo isso, é porque eu também, um dia, conheci essas zonas cinzentas. Quando essas práticas voltam a viver, uma certeza renasce. A queda não é o fim, é o início da reconstrução. E daqui, pode finalmente surgir a mensagem que conclui tudo. Conclusão. O pecado não tem a última palavra. O pecado destrói, sim. Ele fere a alma, corrompe a consciência e deixa ruínas difíceis de admitir. Mas Deus restaura, sempre. Reconstrói o que parecia perdido, levanta o que achávamos irrecuperável. O maior milagre não é poder, não são sinais, não é o extraordinário. O maior milagre é o arrependimento, o retorno do coração à luz. A queda nunca é definitiva, enquanto Deus ainda te dá um sopro. No caminho interior de toda restauração, o coração retorna a Deus, sem espetáculo, sem exagero, sem dramatização, apenas verdadeiro. Porque a graça age assim, no raça, no simples, no humilde. Como o filho pródigo, como Israel nos profetas, como Pedro após sua queda, Deus sempre reconstrói aquele que volta para Ele. Esta é a assinatura de Chokhmah, um lembrete, uma luz, uma direção. Olhar para trás é avançar rumo a Deus. Busque sabedoria, busque a verdade, busque a Deus. Pai eterno, Deus vivo, Criador do céu e da terra, bendito seja o teu nome para sempre, Senhor Deus do universo. Senhor, eu te apresento meu irmão, minha irmã, que está ouvindo agora. Tu conheces a vida dele, as suas lutas, as suas fraquezas, as suas feridas ocultas e todas as correntes que tentam sufocar a fé dele. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, toca o coração dele agora, quebra toda a opressão, dissipa toda a confusão, reacende nele o fogo da verdade e do arrependimento. Traz ele de volta aos teus braços, Senhor. Restaura a paz dele, devolve-lhe a alegria da salvação e enche-o com o teu Espírito Santo para que caminhe na luz, firme e humilde, até o dia da tua volta. A ti sejam a glória, a honra e o poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém.